Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos então começar efetivamente o nosso curso completo de gramática. Para começar, vamos trabalhar com acentuação gráfica. Por que eu, Elias, gosto de começar com acentuação gráfica? Como eu havia falado a vocês no bloco introdutório, e se você por acaso pulou o bloco introdutório, eu digo a você que volte e acompanhe todas as instruções porque elas serão fundamentais, ok? Eu gosto de começar por acentuação gráfica porque, conforme eu já havia apresentado, é um assunto isolado, é um assunto estanque. Ou seja, poucos tópicos da acentuação gráfica vão interferir na parte morfossintática e semântica da língua portuguesa. Nós vamos, claro, perceber influência da acentuação gráfica na parte sintática quando falarmos, por exemplo, de concordância. Até porque na nossa língua portuguesa nós temos acentos diferenciais que têm a responsabilidade de mostrar se um verbo está no singular ou estar no plural. Então o que acontece? Nós sabemos que a influência da acentuação gráfica sobre outras disciplinas é pequena. É diferente, por exemplo, de morfologia. Morfologia impacta diretamente o seu entendimento sobre sintaxe. E é por isso que eu já gosto de esgotar a acentuação gráfica. Primeiro, porque é um assunto que eu considero isolado. E segundo, é um assunto que é fácil. Você sempre parte do pressuposto de que a acentuação gráfica, se considerarmos o panorama das provas de concurso público, não há de ser um assunto difícil, ok? Veja comigo então a tela, portanto. Olha só o que nós temos. Vamos primeiro falar de acentuação gráfica quanto à tonicidade. Queridos, eu quero que você entenda o que é esse papo de tonicidade. Quando falamos de uma palavra oxítona, isso significa que a sílaba tônica é a última. Quando falamos em paroxítona, isso significa que a sílaba tônica da palavra é a penúltima. E quando falamos em proparoxítona, isso significa que a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima. Em outras palavras, não sei se você percebeu, mas para questões que envolvem acentuação e tonicidade, te interessam mesmo as três últimas sílabas, ok? Elas que importam. Até porque, na hora da prova do concurso público, pode ser que o examinador apresente a você palavras bem extensas. Só que lembre-se, concentre-se nas três últimas sílabas, porque é nelas que reside a tonicidade. Agora eu quero chamar sua atenção para uma outra informação importante. Veja comigo a tela. Eu sei que, quanto às palavras oxítonas, eu posso falar, por exemplo, da palavra café. Café é uma palavra oxítona, e por que ela é uma palavra oxítona? Ora, porque a sílaba tônica é a última. Mas também, eu posso falar que a palavra murici é também uma palavra oxítona, uma vez que a sílaba tônica de ambas é a última. Professor, mas café tem acento e murici não. Calma, mas quando falamos em tonicidade, não estamos falando literalmente de acentuação gráfica. Nem toda oxítona é acentuada. A palavra oxítona é aquela em que a sílaba tônica é a última, sendo ela acentuada ou não. Quando eu coloco para você uma palavra como canção, a sílaba tônica de canção é a última. Está aqui, ó. Só que não necessariamente essa palavra é acentuada, porque o tio não é um acento na língua portuguesa, é um sinal indicativo de nasalização. Quando falamos de acentuação, estamos falando de acento agudo ou acento circunflexo. A língua portuguesa só possui três acentos: o agudo, o circunflexo e o grave, que é o sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então o que acontece? Eu tenho aqui essas palavras, elas são todas palavras oxítonas, mas não necessariamente ser oxítona significa ser acentuada. Agora, existem palavras que são acentuadas por se enquadrarem na regra de acentuação das oxítonas, que é outro papo. Quando falamos em palavras paroxítonas, claro, nós temos paroxítonas na língua portuguesa que são acentuadas, como, por exemplo, amável. Amável tem como sílaba tônica a penúltima, ok? E ela recebe acento. Mas eu posso ter também uma palavra como parede, que é uma palavra paroxítona e não recebe acento. Porque não necessariamente, volto a dizer, ser paroxítona significa ser acentuada. Ser paroxítona significa ter a penúltima sílaba tônica, seja ela acentuada ou não. Agora, quando é proparoxítona, nós temos uma situação especial, porque sim, nas proparoxítonas, todas são acentuadas. Aqui sim eu tenho um consenso. Por exemplo, na palavra lâmpada. Na palavra lâmpada, eu tenho uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a
antepenúltima. E toda proparoxítona é acentuada. Então, o primeiro ponto é você ter essa noção na sua cabeça. Falar que uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona significa falar sobre a tonicidade, ok? Sobre a tonicidade. Preciso colocar um outro exemplo aqui, ó. Veja comigo outros dois exemplos. Uma palavra como chapéu e uma palavra como saúde. Quando eu olho a palavra chapéu, a sílaba tônica de chapéu, pel. Quando eu falo em saúde, a sílaba tônica de saúde, u. Queridos, temos aqui, respectivamente, chapéu, oxítona, saúde, paroxítona. Agora, chapéu se enquadra na regra das oxítonas de acentuação? Não. Saúde se encaixa na regra de acentuação das paroxítonas? Não, porque volta a repetir. Falar que a palavra é oxítona significa que a última sílaba é a tônica. Falar que a palavra é paroxítona significa que a penúltima sílaba é a tônica. Isso não significa que a sílaba estará acentuada e não significa também que ela estará acentuada pela regra das oxítonas ou pela regra das paroxítonas. Tudo bem? Então não se confunda neste primeiro momento acerca do que significa tonicidade. Vamos adiante, portanto, e conhecer questões de acentuação gráfica. Olha só o que ele coloca aqui nesta questão. Belíssimo é uma palavra proparoxítona e por isso mesmo recebe acento gráfico. Aí ele coloca, é também acentuada pelo mesmo motivo a seguinte palavra. Queridos, sabemos que é uma palavra proparoxítona, então ela é separada assim, ó. Belíssimo. A sílaba tônica, antepenúltima palavra proparoxítona, ok? Ele quer saber uma outra que é acentuada pelo mesmo motivo. Note bem que a resolução desta questão aqui não depende de um conhecimento prévio absurdo sobre acentuação gráfica. Depende, claro, que você saiba separar sílabas. Veja comigo, por favor. Ao fazer a separação de egoísmo, eu tenho egoísmo. A sílaba tônica é a penúltima. Impossível, impossível. Sílaba tônica, penúltima. Se eu separo o econômico, econômico, sílaba tônica, antepenúltima. E se eu separo o confiável, confiável, sílaba tônica, penúltima. Ou seja, note comigo que o gabarito precisa ser a letra C. Eu não preciso saber qual é a regra de acentuação de egoísmo, não preciso saber qual é a regra de acentuação de impossível e nem preciso saber a regra de acentuação de confiável. Não preciso saber neste momento. Para esta questão, eu só precisava saber fazer a separação silábica. E eu vou te falar, essa é condição fundamental para que você avance posteriormente em questões de acentuação gráfica. Saber separar sílabas, ok? A separação silábica é a condição primeira para que você entenda bem a acentuação gráfica, tudo bem? E existem questões que você vai conseguir resolver só com a separação silábica. Agora outras, não. E você vai precisar da teoria, ok? Vamos mais adiante, portanto, e vamos observar essas duas questões que inclusive estavam no meu curso anterior, mas eu quis repeti-las porque elas são interessantes, para que você perceba que nem sempre a acentuação gráfica é cobrada na regra. Olha como ele coloca. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Ele não quer saber uma palavra que é obrigatoriamente acentuada? Então eu quero que você note comigo o seguinte, na letra A palavra que está aqui na letra A é a palavra publicar, tudo bem? A palavra que está aqui na letra D é analise. E queridos, existe a palavra publica? Existe. Ele publica um artigo por semana. Existe a palavra analise? Analise os fatos. Existe a palavra analise. Agora, eu posso ter com acento pública, eu posso ter com acento análise. Então, nós observamos que essas duas palavras elas não são obrigatoriamente acentuadas. Elas podem ser acentuadas e, claro, que isso vai impactar o sentido original. Motivo pelo qual eu sei que a letra A e a letra D não me servem. Quando você olha a palavra da letra B, na letra B está escrito ironia. Só que ironia não tem acento. E, aliás, não tem e nem vai ter. Ou seja, se ele quer uma palavra obrigatoriamente acentuada, a letra B também não serve. Sobrou, portanto, o gabarito a letra C, porque maléfico é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada e o gabarito, portanto, é a letra C de casa. Olha a próxima questão. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. É a mesma questão. Note comigo. Olha essa palavra aqui. Que palavra é essa da letra A? Acúmulo. Da letra B, inicio. A palavra da letra C, publico. Todas essas palavras existem? Existem sim. Mas também existem com acento. Acúmulo, início,
público. Ou seja, eu tenho aqui 3 palavras da língua portuguesa que podem ou não ser acentuadas, isso vai mudar o sentido, ok? Vai mudar o sentido. Agora, ludico não existe, só existe lúdico, que é uma palavra proparoxítona, então o gabarito fica sendo, portanto, a letra D de dado. Ok? Queridos, então note de primeira isso que eu acabei de mostrar a você, que muitas questões de acentuação gráfica não vão exigir de primeira o seu conhecimento sobre acentuação gráfica. Vão exigir, por exemplo, seu conhecimento sobre separação silábica, ou então seu conhecimento prévio de mundo que a leitura te dá. A leitura te mostra que existe a palavra publica, a leitura te mostra que existe a palavra analise, a leitura te mostra que existe a palavra acumulo, verbo acumulo, inicio, publico, ok? É a leitura que te dá essa percepção. Só que volto a dizer, essas são questões de acentuação gráfica que você pode resolver desta maneira, mas existem outras que vão exigir um pouquinho mais de você. E é por esse motivo, claro, que vamos avançar sobre as regras de acentuação gráfica. As regras de acentuação gráfica, elas partem de princípios. Queridos, algo que poucas pessoas sabem é que a acentuação gráfica da língua portuguesa, ela segue um critério lógico, um critério óbvio. Ok? E mais, a acentuação gráfica da língua portuguesa se vale de um critério que poucas vezes é utilizado no Brasil, que é o critério da economia, melhor dizendo, o princípio da economia. A acentuação gráfica, ela é quase toda muito bem pensada. Aliás, 90% da acentuação gráfica se enquadra aqui, ó, nesses princípios de acentuação. E você precisa dominá-los muito bem antes de avançar para os demais, ok? E tudo que eu for mostrar para vocês aqui ao longo do curso inteiro, queridos, vai sempre ser pautado na lógica, ok? Primeiro ponto é tentar te fazer entender o porquê das coisas, ok? Existem, claro, assuntos que você terá necessidade de memorizar, e eu já te falo o que você precisa memorizar. As conjunções, a semântica das conjunções, não há para onde fugir, é necessário decorar a semântica das conjunções e, além disso, você terá a obrigação de decorar colocação pronominal, porque não faz parte do nosso convívio habitual e cotidiano. São partes que eu te falo, ali mora a memorização. Ninguém nunca morreu porque decorou alguma coisa na vida, então se abra essa possibilidade. Agora, claro, quando for permitido o entendimento prévio, vamos fazer o entendimento prévio, que é o caso que temos aqui em tela de acentuação gráfica. Veja só, por favor. Primeiro ponto. Quando eles foram definir a acentuação gráfica, eles fizeram uma análise estatística dos vocábulos da língua portuguesa. Eles definiram o seguinte, que o menor grupo de palavras da língua portuguesa são as palavras proparoxítonas, que o grupo intermediário são as oxítonas e que o maior grupo de palavras da língua portuguesa são as paroxítonas. E diante disso, o que eles entenderam? Ora, menor grupo de palavras da língua portuguesa são as proparoxítonas. O do meio, oxítonas. O maior, praticamente 70% da língua portuguesa, são palavras paroxítonas. Diante disso, eles fizeram uma organização. Ora, o que economicamente é mais viável? Pare e pense comigo no seguinte. Você vai dar uma festa. Nessa festa haverá homens e haverá mulheres. Você sabe que a festa é para 100 pessoas. E você quer de alguma forma diferenciar na festa os homens das mulheres. E digamos que você queira diferenciar os homens das mulheres por uma pulseira. Você vai dar pulseira ou para os homens ou para as mulheres. Considerando que na festa há 100 pessoas e 30 são mulheres, naturalmente 70 são homens, eu te pergunto, é mais inteligente colocar pulseira nas mulheres ou nos homens? Obviamente, nas mulheres. Por quê? Ora, porque são só 30 mulheres, economicamente é mais interessante, é mais viável. De maneira semelhante, digamos que fosse a situação contrária. Eu tenho na festa 30 homens e 70 mulheres. Nesse caso, é mais interessante dar pulseira somente aos homens, porque ao dar pulseira aos homens, eu gastei só 30 pulseiras e já diferenciei os homens das mulheres. Então lembre-se disso. O princípio é o princípio da economia. A ideia da acentuação gráfica é a ideia da economia. Então a ideia que eu te falei é a seguinte, se eu tenho uma festa e eu quero distinguir as pessoas da festa, eu vou colocar pulseira na minoria. E a acentuação também é assim. Veja comigo. Ele primeiro observou o seguinte, qual que é o menor grupo de palavras da língua portuguesa? Ora, o menor grupo é o das proparoxítonas. E é por isso que a regra 1 de acentuação gráfica é que toda proparoxítona é acentuada, queridos, independentemente da terminação. Ok? Vi uma questão recentemente que falava, a palavra tal é acentuada por ser proparoxítona terminada em... Não interessa a terminação. Toda proparoxítona é acentuada. Veja comigo, por favor, aqui na tela. Exemplos.
Uma palavra como lunática. Uma palavra como tônica. Uma palavra como crônica. São palavras proparoxítonas da língua portuguesa, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Como eu disse a você, o menor grupo de palavras da língua portuguesa são as palavras proparoxítonas, tanto é que esse número é inferior a 10% da língua, é realmente um grupo muito pequeno. Tanto é que é considerado muito habilidoso aquele poeta que consegue fazer poesias e que as rimas da poesia caem em cima de palavras proparoxítonas. Isso é dificílimo, dificílimo. Quem fez isso, por exemplo, Chico Buarque. Amou daquela vez como se fosse a última. Amou sua mulher como se fosse a única. É difícil fazer rima com proparoxítono. Acho até, inclusive, que eu cantei a música errada. Mas as rimas dessa música, que é a música Construção, e você pode conferir isso aí se você quiser, ela é toda feita em cima de palavras proparoxítonas. Ou seja, Chico Buarque se valeu para fazer a rima de menos de 10% da língua, o que é bem difícil, ok? Sabendo disso, então, definimos que todas as proparoxítonas são acentuadas. Ora, não faria sentido eu falar assim, poxa, já que oxítona seria o segundo menor grupo, o grupo intermediário, toda a oxítona é acentuada. Por que não faz sentido? Ué, como é que eu vou usar a mesma regra para os dois casos? E é aí que entra o papo das terminações. Como é que funciona? As terminações mais frequentes em língua portuguesa das palavras são essas aqui, ó. Palavras terminadas em A, E, O e EM. Ok? Essas aqui são as terminações mais frequentes das palavras de língua portuguesa. A, E, O, nos substantivos diversos. Em e ens. Em, principalmente, em função dos verbos. É a terminação mais frequente da língua portuguesa. O que eles fizeram, então? Associaram essas terminações às tonicidades, a fim de definir a regra dessas aqui. Como eu disse a você, o grupo das palavras paroxítonas representam mais de 70% da língua portuguesa. É um grupo imenso, é um grupo gigante. E por mais que eu separe só as paroxítonas terminadas em A, E, O e EM, esse grupo ainda é muito grande. Sabe por quê? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer para você dois grupos. O primeiro grupo, vou fazer para você na cor vermelha, é o grupo das oxítonas terminadas em A, E, O e EM. Esse é o primeiro grupo que eu vou formar para você na cor vermelha. E o segundo grupo que eu vou formar para você, agora, na cor verde, é o grupo das palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. Beleza? Existem então agora dois grupos. O grupo em vermelho é o grupo das palavras oxítonas terminadas em A, E, O, EM. O grupo do grupo verde é o grupo das paroxítonas terminadas em A, E, O, EM. Queridos, diante dessa situação, olha o que nós temos. Ora, como eu disse a você, as paroxítonas são mais de 70% da língua. Eu te disse que as proparoxítonas são um pouco menos que 10%. Sobrou 20%, ok? E desses 20% que seriam as oxítonas, ora, 20% da língua são oxítonas. Se eu ainda tirar as que têm outras terminações, dá menos de 20%. Ou seja, o que eu quero mostrar a você em outras palavras é, o grupo de paroxítonas terminadas em A, E, O e EM é maior que o grupo de oxítonas terminadas em A, E, O e EM. O critério que nós utilizamos não era o grupo menor é que recebe a pulseira na festa? Então, o grupo menor é que recebe a acentuação, que no caso é o grupo em vermelho. O grupo em vermelho, que é o grupo das palavras oxítonas terminadas em A, E, O e EM, é o grupo que eu vou acentuar. Regra 2. As oxítonas terminadas em A, E, O e EM são as que eu vou acentuar, ok? Eu vou acentuar, portanto, oxítonas que terminem em A, E, O e EM. Veja comigo, por favor, que dessa maneira eu observo, vou colocar para você aqui em preto, exemplos. Pará. Exemplo, pajé. Exemplo, cipó. Exemplo, além.
Todas essas palavras aqui que estão apresentadas, elas são oxítonas terminadas em A, E, O e EM, por isso recebem acento. Agora note comigo o seguinte, vou voltar com você lá naquele momento em que eu falei para você sobre uma palavra oxítona. Murici é oxítona, mas é terminada em I, por isso que Murici não é acentuada, ok? Chapéu é oxítona, mas é terminada em U, então por isso que ela não é acentuada, ok? Então esse é o critério que foi adotado. Eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, EM. Professor, canção, então, não é uma oxítona terminada em O? Não, é terminada em ão. E é por isso que não é acentuada, ok? Vamos mais, então, adiante. E vamos observar, sobrou um grupo só, o grupo em verde, ok? O grupo em verde é o grupo das paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. E, queridos, este é o maior grupo de palavras da língua portuguesa. São palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM, principalmente A, E, O. É só você observar os objetos ao seu redor. Se você observar os objetos ao seu redor, você vai notar isso. Mesa, parede, cadeira. Você vai observar os objetos ao seu redor e você vai observar que muitos deles, claro, estou falando de objetos sem acento, você vai observar que muitos deles são palavras paroxítonas terminadas em A, E, O principalmente, ok? Então o que acontece? Esse é o maior grupo. E partindo daquela lógica que nós estabelecemos antes, ora, se esse grupo é muito grande, não faz sentido, pelo princípio da economia, dar pulseira a eles. Então a ideia é não dar acentuação. 3. É a terceira regra dentro dos princípios. Uma paroxítona terminada em A, E, O e EM, você não vai acentuar. Não acentuar. Ok? Você não vai acentuar. Vamos ver exemplos? Se eu coloco para você essas paredes aqui, ó. Esses exemplos aqui, ó. Mesa, parede, quadro. Quadro, e vou colocar mais um exemplo. Mesa, parede, quadro e item. Essas palavras aqui apresentadas, elas são acentuadas na gramática da língua portuguesa? Claro que não. Eu não acentuo nem mesa, nem parede, nem quadro e nem item. E por que eu não acentuo? Note comigo. A sílaba tônica de mesa é me. A sílaba tônica de parede é re. A sílaba tônica de quadro é quá. A sílaba tônica de item é i. Só que note para mim, por gentileza, que elas são paroxítonas terminadas em a, E, O, EM. Por isso que elas não são acentuadas. Então a ideia é, você vai acentuar as paroxítonas não terminadas em A, E, O e EM. Como é que funciona isso, professor? Vou colocar para você aqui agora, ó. Exemplos. Uma palavra como caráter é acentuada. Uma palavra como táxi é acentuada. Uma palavra como hífen é acentuada. Uma palavra como tórax é acentuada. Uma palavra como bônus é acentuada. Uma palavra como órfã é acentuada. Uma palavra como responsável é acentuada. O que eu tenho em todas essas palavras? Note comigo, por gentileza. Olha só. Quando eu olho para a palavra caráter, a sílaba tônica é ra. Táxi, tá. Hífen, i. Tórax, tó. Bônus, bom. Órfã, or. Opa, faltou o acento aqui, né? Eu estou falando de aula de acentuação gráfica e esqueço o acento, né? Órfã, or. Responsável, sa. Essas são as sílabas tônicas. Agora note comigo o seguinte. Caráter não termina em A, E, O, em. Táxi não termina em A, E, O, em. Hífen não termina em com M, mas sim em com N, por isso que é acentuada. Tórax termina em X. Bônus termina em U seguido de S. Responsável termina em L. Professor, mas órfã? Órfã não, né? Órfã termina em A. Te pergunto, a pronúncia é órfã? Não, a pronúncia é orfã. Por isso que não é terminada em A.
Lembra-se de que eu falei que a relação da acentuação envolve ortografia e fonética? Então a sonoridade importa. Da palavra terminada em A. Mesa, não é mesan. Assim como não é órfã, é órfã. E é por isso que não é terminada em A e recebe acento. Tudo bem? Então aqui eu tenho o grupo das palavras que são acentuadas. Eu já tenho aqui as 3 primeiras regras. O que nós sabemos então? Olha só, o menor grupo das palavras da língua portuguesa são as proparoxítonas, toda proparoxítona é acentuada. O grupo intermediário é o grupo das oxítonas, por isso que levou-se em consideração a terminação. É o grupo que eu fiz em vermelho. Oxítonas terminadas em A, E, O e EM serão acentuadas, a exemplo de Pará, Pajé, Cipó e Além. Paroxítonas terminadas em A, E, O e EM, o grupo em verde, é o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Então, por economia, não faz sentido acentuá-las, e não vou acentuá-las de fato. Quais que eu vou acentuar? São as paroxítonas que não são terminadas em A, E, O e EM. Ou seja, caráter, táxi, hífen, tórax, bônus, órfã, responsável. Quero chamar sua atenção para outros 2 casos. O primeiro deles, uma palavra como bíceps. Eu já vi pessoas dizendo que bíceps é uma palavra proparoxítona. Ora, eu pergunto, como é que é a separação silábica de bíceps? Aí o camarada fala pra mim, bíceps, não é sílaba. Por quê? Porque na língua portuguesa, toda sílaba depende de uma vogal. Toda sílaba tem uma vogal e toda sílaba só tem uma vogal, ok? Só uma vogal. Então o que acontece? Bíceps se separa assim, ó. Bíceps é uma palavra de sílaba, ok? A sílaba tônica de bíceps é bi. E como ela é uma paroxítona não terminada em A, E, O e EM, ela é acentuada, ok? E eu preciso chamar a sua atenção para um grupo muito especial de palavras, que, por incrível que pareça, é o grupo mais explorado em provas. Se eu pego para você palavras como armário, carie, armário, carie e necessária. Essas palavras aqui, ó, armário, carie e necessária. Ok? Quando eu olho essas palavras que estão aqui apresentadas, nós observamos o seguinte. A sílaba tônica delas, qual que é? Armário, ma. Carie, ca. Necessário, sa. Necessária, sa. Professor, então peraí, se eu faço a separação silábica dessas palavras, o meu resultado é armário, carie, necessária. Seria essa separação. Professor, mas calma aí. Essas palavras são paroxítonas. Armário terminada em O. Carie terminada em E. Necessária terminada em A. Mas você não acabou de dizer, professor, que as paroxítonas terminadas em A, E, O e EM não são acentuadas? Então armário, carie e necessária não deveriam ser acentuadas. É aí que mora a beleza do que foi colocado na acentuação gráfica. Como eu disse a você, eles se valeram de um critério lógico, pautado na análise estatística de qual é o maior grupo de palavras da língua portuguesa e qual que é o menor. E como eles seguiram um critério que é lógico, naturalmente eles se valeram também daquilo que é lógico na língua portuguesa. Na língua portuguesa, a lógica diz que o normal é que as palavras sejam assim, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Intercalando vogais e consoantes, vogais e consoantes. Até porque a ideia é, vogal é um som livre, consoante é um som preso. O som consonantal, ele depende do som vocálico para existir. Então, por esse motivo, o que eles organizaram? Ora, o padrão lógico, então, é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Seguindo essa linha de raciocínio, olha aqui, ó, mesa, antes do A, consoante. Parede, antes do E, consoante. Quadro, antes do O, consoante. Item, antes do E, antes do EM, consoante. Ou seja, tentando seguir o padrão lógico da língua portuguesa. Agora, aqui nos casos de baixo, você tem antes do O, uma vogal. Antes do E, uma vogal. Antes do A, uma vogal. Aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de ditongo. Ok? Queridos,
Esses encontros vocálicos, eles são tão especiais que você, ao longo do seu processo de escolarização, os estuda separadamente. É ou não é verdade? Você estuda o que é um ditongo, que são duas vogais juntas que não se separam na separação silábica, um tritongo, que são três vogais juntas que não se separam na separação silábica, e o hiato, que são vogais juntas que na separação silábica se separam. Isso é fundamental para você na análise da acentuação gráfica. Por quê? Armário, cárie, necessário, note para mim lá na tela, por favor. Essas três palavras não são paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. Elas são paroxítonas que são terminadas, vou destacar para você aqui bem bonito, elas são paroxítonas que são terminadas, vou colocar para você aqui, em ditongo, ok? Elas são paroxítonas terminadas em ditongo, ok? E eu preciso que você tenha cuidado extremo, porque são essas as que mais caem em prova de concurso público. São essas que mais aparecem em provas de concurso público. Acerca disso, eu preciso comentar um pouquinho com você ainda sobre esses princípios. Cuidado, paroxítonas terminadas em ditongo. O que acontece? Via de regra, o que nós sabemos? Que as paroxítonas terminadas em ditongo pertencem à regra 3, ok? Ou seja, as palavras caráter, táxi, hífen, tórax, bônus, órfã, responsável, bíceps, armário, cárie, necessário seriam todas de uma única regra. Isso é o que nós temos de entendimento maior. Agora, você sabe que em gramática nem tudo é consensual, nem tudo é estanque. Então, por isso eu preciso comentar com você essas particularidades. Eu já vi provas de concurso público e a maioria que considera que isso aqui tudo pertence a um grupo só. Agora, existem provas de concurso público que não consideram isso, que consideram regras diferentes. Nesses casos, eu peço que você tenha bom senso e avalie a terminação. Digamos que você vai fazer uma prova e ele fala assim, ó, assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Ele coloca para você assim, ó, as palavras amável e necessário. E ele coloca na outra opção, vamos colocar letra A, essa aqui, letra B, bactéria e mesário. Ele coloca para você essas palavras. Qual alternativa você vai marcar? Bom senso. Isso eu já vi cair em prova de concurso público. Bom senso. Todas são paroxítonas. Todas são paroxítonas. Agora, como é que você vai diferenciar uma da outra? Ora, diferenciar assim, ó. Amável é terminada em L. Necessário é terminada em ditongo. Bactério é terminada em ditongo. Necessário é terminada em ditongo. Então, pelo bom senso, você marca a letra B. Ok? Tenha bom senso ao fazer esta análise, a fim de que você não perca uma questão gratuitamente, ok? Então tome esse cuidado, porque você não vai errar questões acerca deste assunto. O que eu observei em geral é que as bancas de concurso público consideram que isso aqui pertence a uma regra só. Mas você pode ter entendimentos diferentes em outras bancas. A gramática, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, então há essas variabilidades de interpretações e precisamos nos adaptar aos mais diferenciados contextos. Eu já vi uma mesma banca, a Consulplan, ora considerar a mesma regra, ora considerar a regra diferente. Então, nesses casos, olhe sempre com bom senso a terminação, ok? Aproveitando o assunto, quero, claro, veja aqui comigo a tela, por favor. Se eu pego uma palavra como bactéria, vamos olhar aqui, ó. Bactéria. Você vai encontrar por aí duas separações diferentes para uma palavra como essa. Você vai encontrar bactéria como bactéria. E você vai encontrar também por aí bactéria. Ok? E é uma pergunta que eu respondi inúmeras vezes ao longo do último curso. Então, por isso que eu já trago aqui agora para sanar muitas dessas dúvidas. Este caso, ele é chamado na gramática de, aqui, é uma paroxítona terminada em ditongo, paroxítona
terminada em ditongo e embaixo uma palavra proparoxítona, aliás, eventual proparoxítona. Professor, qual análise eu vou considerar correta? Por que eu estou te falando isso? Se você consultar alguns dicionários virtuais, você vai observar que muitos deles sugerem esta separação aqui, ó. Sugerem esta separação. Mas se você pegar o dicionário OAS, que é um dicionário de renome, você vai encontrar esta separação que está aqui acima. Professor, então como é que eu vou saber qual que é? Porque, na verdade, não existe uma regra definida do que é uma paroxítona terminada em ditongo e uma eventual proparoxítona, até porque isso é bastante turvo na gramática. O que eu digo para você de sugestão dentro das provas de concurso público? Primeiro ponto. A análise como paroxítona terminada em ditongo é a análise, vou colocar para você aqui na frente, ó. É a análise dominante. Dominante. Ok? Eu te falo uma coisa. 99% das questões acerca de acentuação gráfica vão considerar uma palavra como bactéria, mesário, necessário, cárie e todas as outras que foram citadas como paroxítonas terminadas em ditongo. Por quê? Porque isso encontra respaldo nos dicionários que são conceituados, ok? Só que nós já vimos, claro, isso aparecer em prova de concurso público sobre as eventuais proparoxítonas. De novo, peço que você avalie com bom senso e mais, num caso muito especial. Para o CESP. Vou colocar para você aqui, ó. Só o CESP, tá? Só o CESP. Para o CESP. Apenas, viu? Essa palavra, bactéria, e qualquer outra paroxítona terminada em ditongo, tá? Possui acento justificado simultaneamente por duas regras distintas. Por duas regras distintas. Eu vou ser honestíssimo com você. Eu só vi o CESP trazer esse entendimento e que é equivocado, ok? Não encontra suporte nas gramáticas técnicas tradicionais de renome, ok? Mas o CESP considerou que paroxítonas terminadas em ditongo, como bactéria, como mesário, como necessário, pode se aplicar a elas duas regras de acentuação distintas, que seria paroxítona terminada em ditongo e eventual proparoxítona. Isso só vale para o CESP, ok? E você vai, inclusive, quando for observar, você vai observar que nas provas isso acontece. Isso aconteceu na prova da Secretaria de Educação, isso aconteceu na prova do TRF. Então, eu observo o seguinte, é uma dica só para aqueles que vão fazer provas do CESP, questões do CESP. Para os demais, o entendimento dominante é de uma paroxítona terminada em ditongo. Ok? Esse é o entendimento dominante, esse é o entendimento que impera, é o que reina nas questões de concurso público, ok? Então, o que eu chamo sua atenção? Primeiro, tenha bom senso em questões assim. Ora, se ele por acaso te der essas opções, vai na opção que é mais provável. Essas duas aqui, além de paroxítonas, têm a mesma terminação. Então vai nela, ok? Tenha bom senso. E além disso, em torno dessa polêmica, o que eu observo? Dicionários renomados consideram esta separação, até porque essa separação aqui de baixo, ela é comum mesmo no português de Portugal, não no português do Brasil, tá? Então o que acontece? Essa separação é o entendimento dominante, então quando você já vir duas vogais juntas no final de uma palavra que você tem essa dúvida, você já vai tender para análise como uma palavra paroxítona terminada em ditongo, ok? Além disso, meus queridos, deixa eu me complementar aqui, porque eu acabei de ver que ficou faltando um dá aqui, né? Terminada em ditongo. Então, primeiro ponto, note, eu quero que você perceba que essa é a análise dominante, esse é o entendimento pleno. Se aparecer alguma coisa nesse sentido, pondere com bom senso. E para o CESP, essa palavra, e não só essa palavra,
qualquer paroxismo terminado em ditongo. Para o CESP, ela se enquadra em duas regras simultaneamente, ok? Então esse é o cuidado que eu preciso que você tenha acerca deste critério. Tudo bem? Dessa forma, portanto, eu encerro com vocês o bloco sobre as regras principais de acentuação gráfica. Não terminamos, hein? Precisamos falar de mais regras, mas sobre elas somente no próximo bloco. Um forte abraço e até daqui a pouco.